Meus amigos da Super Vale, grande abraço. Hoje vamos conhecer um pouco da história do crateuense Fernando Mariano, licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em controladoria aplicada ao setor público pela Universidade Federal da Paraíba, mestrando em Psicologia da Educação pela Universidade Católica de Brasília. Fernando Mariano é consultor legislativo do Senado Federal na área de educação e tem trabalhos acadêmicos nas áreas de administração pública e economia da educação. Mora em Brasília desde 1999. Fernando Mariano fala da sua ligação com a cidade de Crateús. Eu nasci numa casa que foi destruída pela enchente de 1974, numa rua da Ilhota chamada Rua Zuca Moraes. Ainda existe essa rua até hoje. E sempre que eu vou a Crateús ainda dou uma passada por lá. Como é que foi a tua infância em Crateús? Lembrar da infância em Crateús é uma coisa que traz muitas lembranças boas, porque é um tempo muito diferente do que a gente vive hoje, né? Um tempo que a gente tinha muito mais liberdade, em que os pais criavam os filhos sem esse receio que tem hoje de soltar os filhos à rua, né? Eu lembro muito bem que a gente tinha muita liberdade de ir ao rio. Uma das grandes alegrias da gente na infância era quando o rio enchia, né? E a gente estava livre. Eu lembro que minha mãe me ensinou a nadar, eu acho que aos 5 anos de idade. Então, já com 6 anos de idade, a gente já dava umas boas braçadas no rio, que a gente chamava Rio dos Carneiros, que é o braço que divide ali o rio do Chico Melo, ali entre o bairro do Chico Melo e a Ilhota, né, que vai até aquele novo encontro ali pelo bairro das Cajás, né? A gente nadava muito por ali e eventualmente se aventurava naquele rio da parte da frente, que é o Poti mesmo, que passa ali embaixo da ponte do trem ali na frente do Regina Passe, digamos assim. Foi uma infância simples? Você teve alguns privilégios, ou seja, recebia tudo dos pais? Eu acho que o essencial dos pais a gente pode dizer que recebia, em termos de afeto, de carinho, né? Foi uma vida extremamente difícil. Eu acho que meu pai, na infância, eu lembro que ele tinha 3 trabalhos, né? Meu pai trabalhava na prefeitura, era lavrador, tinha uma criação de porcos em casa, né? Então teve uma época, inclusive eu lembro, eu acho que em 1976, eu ia fazer 9 anos, meu pai teve uma estafa, ele adoeceu, ficou muito mal por conta desse trabalho. Ele dormia em média umas 3 horas por noite, precisamente para não nos deixar faltar nada, mas era uma infância muito difícil, né? A gente não tinha nada que sobrasse, tinha o suficiente para não passar muita privação. Fernando, um fato marcante na tua infância? Acho que a enchente de 1974 é um fato bem marcante, né? Teve a destruição da nossa casa, né? A gente teve que passar uma semana a 15 dias morando lá no Lourenço Filho com um monte de famílias desabrigadas. No entanto, não foi uma coisa ruim, foi interessante, porque a gente se divertia bastante nisso, né? Eu lembro que eu vinha com meus irmãos e a gente tinha uma roça no terreno de casa que estava submersa ali perto da ponte férrea, e a gente mergulhava para apanhar milho, né? E vendia na calçada do Lourenço Filho, fazia festa com isso. Qual foi a tua primeira escola? Você consegue lembrar quem foi a tua primeira professora? A minha professora alfabetizadora, ela não mora mais em Crateús, se chama Valdete, era filha de um senhor de uma família que tinha vindo de Sobral. Eles trabalhavam com confecção de chapéu de palha. E a minha primeira escola formal mesmo foi o grupo escolar Lindo Vieira, no bairro das Cajás. Depois eu fui para o Gaspar Dutra, posteriormente fui para a escolinha Olavo Bilac. Professores, você consegue lembrar? A gente lembra de muitos, né? Não é preciso muito esforço para lembrar os professores que foram representativos na vida da gente, que tem um significado muito especial. Então, eu me recordo muito bem da professora Inês Laureano, da professora Vera Fernandes, Dona Vera Lúcia Teixeira, né? E do professor Oliveira. Mas também tem outros professores importantes, ou pessoas que nem foram meus professores, como a dona Rosa Linhares, né, que era diretora da escola, uma vice-diretora, foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Foi uma pessoa que me ajudou muito. Até me emociono de me lembrar da dona Rosa, né? Como da dona Irene Araújo, também foi uma pessoa muito importante. São pessoas que sempre procuraram ajudar os alunos, deram muito incentivo. Da dona Inês, em especial, é uma pessoa muito forte na minha vida até hoje. Eu talvez nunca tenha tido a oportunidade de dizer isso para ela, mas eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa para incentivar tanto os alunos, que demonstrava algum interesse em aprender alguma coisa, que demonstrava um tipo de curiosidade a mais pelo conhecimento, algum interesse a mais. Eu
devo, acho que parte da minha trajetória a ela, né? Eu aproveito essa gravação, se isso chegar até ela, ficarei feliz de que chegue. Fez o 2º grau em Crateús, qual colégio? No Pio XII. Na verdade, eu fiz a 8ª série, né, do 1º grau e todo o ensino médio, o 2º grau no Pio XII. Que lembranças do Pio XII? Também boas lembranças, né? Tive uma turma muito boa no Pio XII, né? Então, assim, dos professores eu já não lembro tanto do Pio XII, mas em termos de turma, que foi que é a entrada da minha fase na adolescência, nessa época eu já trabalhava, então eu lembro muito dos colegas. Aí já foi a fase em que a gente começa a estruturar uma personalidade com um certo cuidado, né? Com uma preocupação dos pais, mas eu tive uma turma muito boa no Pio XII, então eu guardo muito boas lembranças dessa época, né? Anteriormente você falou na questão do trabalho. Qual foi o teu primeiro trabalho? Tive uma sorte muito grande, né? Aos 14 anos eu fui recrutado como menor aprendiz do Banco do Brasil. Então, parte da minha trajetória profissional se iniciou aí com essa oportunidade de trabalho no Banco do Brasil. Eu acho que se a gente tivesse mais empresas comprometidas em oportunizar essas formas de trabalho para os jovens do país, talvez a gente tivesse um outro nível de vida, né, para os jovens, a gente tivesse menos gente desvirtuadas na criminalidade, né? Eu acho que o Banco do Brasil dá um exemplo muito bom a ser seguido por outras empresas, outras organizações do Brasil. Você deixou Crateús para morar em Natal, ainda funcionário do Banco do Brasil, quando passou no concurso do Ministério Público Federal. Depois, Tribunal de Contas da União. Como foi isso e como é que você chegou até o Senado Federal? Quando eu saí do banco, em 1995, eu estava morando em João Pessoa. Nessa época, eu voltei para Natal e depois de uns 6 meses fora do banco, eu acho que mais ou menos a partir de janeiro de 96, eu resolvi que eu voltaria para o serviço público e comecei a estudar de novo, né? E comecei a me inscrever em alguns concursos mais ou menos a partir de abril. E um desses concursos, um dos primeiros em que eu me inscrevi foi esse do Ministério Público Federal. Por sorte, eu já consegui galgar um primeiro lugar e fui aprovado e fui trabalhar em Recife, né? E como o estudo é uma coisa que facilita, né, dependendo do foco que você dá, esse estudo já me abriu o caminho para um outro, que foi o concurso da Controladoria Geral da União. Um pouco mais de 1 ano e meio que eu estava no Ministério Público da União, já fiz esse concurso da Controladoria, fui aprovado também, eram 2 vagas para Natal, eu fui 2º colocado, já consegui essa vaga, fui trabalhar em Natal. Quando eu estava fazendo o programa de formação da Controladoria em Brasília, eu fui visitado por um ex-colega do mestrado em administração lá em João Pessoa, e meu ex-colega do banco aqui em Brasília, ele queria se inscrever para o concurso do Tribunal de Contas da União que estava aberto, eu fui com ele, porque ele não sabia onde era o Minas Tênis aqui em Brasília, eu fui com ele, ele se inscreveu, aproveitei e me inscrevi também. A prova era em Recife e acabou que, final das contas, eu fui fazer a prova e ele não foi. Isso menos de um ano depois da minha posse na Controladoria Geral da União, eu estava vindo para Brasília para tomar posse no Tribunal de Contas da União. Você hoje é consultor legislativo do Senado Federal, na área de educação, desde 2004, aliás. Desde 2004. Na prática, como é que é teu trabalho aqui? Na verdade, a gente presta assessoramento aos senadores. A gente trabalha com elaboração de estudos na área de educação, né, com elaboração de minutas de pareceres que os senadores utilizam para se manifestar sobre os projetos de lei que estão em tramitação na casa, sejam eles oriundos da Câmara dos Deputados ou do Poder Executivo, né? A gente trabalha com a elaboração de minutas de projetos de lei a pedido dos senadores também, trabalhamos também com a elaboração de outros documentos que são usados no processo legislativo, como requerimentos de informações, né? Então, todos esses documentos alusivos ao projeto legislativo que tem em tramitação aqui, a gente lida com eles, né? A gente presta esse assessoramento. A gente lida muito com o regimento interno da casa, né? Lida com questões de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, tudo isso a gente observa no nosso fazer diário aqui na casa. 15 de novembro, Crateús completa 100 anos de emancipação política. O que representa para você essa cidade e essa data tão importante? Eu acho que a data, antes da questão festiva, devia servir de reflexão, para a gente pensar o que tem sido feito em prol do povo da cidade nesses 100 anos. Para mim, especificamente, né, que sou uma pessoa que migrou da cidade, né, isso é muito forte, né? Eu migrei por opção pessoal, né? Eu tinha um emprego razoável na cidade, mas tinha outros sonhos que não poderiam ser realizados na cidade, então eu tive que migrar, tive que ir atrás desses sonhos. Mas muita gente da nossa cidade migra por falta de oportunidades locais, tem que buscar isso fora, tem que buscar a sobrevivência, às vezes o pão. Então, eu acho que esse é um momento oportuno para a gente discutir isso, né? Essas oportunidades locais para essas pessoas que às vezes
vezes nem podem sair, que são obrigadas a ficar. Tem muitos que não saem porque não podem. Então, antes da questão, né, da festa, eu acho que a gente teria que discutir isso. Mas eu acho que o momento também é de festa, né? Eu acho que a nossa cidade também é muito boa. As lembranças que eu tenho da cidade de 20 anos, de 25, né? Da minha adolescência, são muito boas. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que discutir, se a gente pode trazer para os nossos adolescentes hoje, a vida que a gente teve lá atrás, a gente é extremamente saudosista com relação a isso, porque a gente volta à cidade hoje e vê que os jovens vivem um outro tipo de vida e dá muita pena, dá muita tristeza, porque as pessoas têm medo de andar na rua, né? Eu acho que a gente foi muito mais feliz, né? A gente foi muito mais destemido, teve muito menos medo de estar na rua, de se congraçar com as pessoas, de ir à casa dos amigos, né? Essa festa podia servir para isso também, de oportunidade para isso, para a gente refletir sobre isso, se a gente consegue criar um ambiente melhor para os nossos jovens, né? Para pensar, fazer um planejamento para daqui a 100 anos, a 50 anos, a gente ter uma cidade novamente saudável, né? Inclusiva, que abrigue a todos, que tenha oportunidade para todos, e para ver se a gente, de certa forma, cria oportunidades locais de emprego, de cultura, de participação para todas as pessoas, não só para os jovens, mas para todas, né? Nós temos idosos que podem dar uma contribuição para toda a cidade, né? Esses meus professores de quem eu falei aqui são pessoas que estão aposentadas hoje, mas são pessoas que deram uma contribuição, que tem um potencial imenso, que está desperdiçado, que poderiam continuar contribuindo. Nós temos gente com ideias brilhantes, como a professora Ana Cristina Vale, né? Que está aí com projetos fantásticos, mas que não encontra acolhida, né? Então, o que eu sonho, né, na verdade, é que essa data sirva para nos despertar para essas oportunidades, né? Que haja um espaço público para aproveitamento do potencial dessas pessoas. Ao longo desses anos, Fernando Mariano, quem você destacaria como grande personalidade da cidade, seja na política, na educação ou em qualquer segmento? Eu acho que a grande personalidade do século, em Crateús desses 100 anos, para mim foi Dom Antônio Batista Fragoso. Eu acho que ninguém pode esquecer esse nome vai perdurar por mais 100 anos, 200 anos na cidade. Eu acho que é um nome inesquecível. Que mensagem você deixaria para a juventude crateuense que sonha também vencer na vida? É para dizer para as pessoas que encarem mesmo os sonhos, né, que levem à frente os projetos, que não tenham medo, medo de ouvir não. Os não, às vezes, impulsionam a gente a buscar, né? Às vezes um não quer dizer um sim. Então é que enfrentem mesmo a vida, né? E que busquem, né, os sonhos, né? E que não durmam, né? Não parem, né? Não esmoreçam diante dos obstáculos, porque eles estão aí para serem superados mesmo. Fernando Mariano, bate bola. Um sonho. Um país de todos. Família. Papai, mamãe. Uma música. Apesar de você, Chico Buarque. Um escritor. Fernando Pessoa. Um livro. 1968, ano que não terminou. Dona Joaninha do Pio XII. Uma pessoa muito especial, muito querida, né? Com quem não tive muita oportunidade de convivência, mas que foi uma educadora, né? Dona Delite. Eu acho que é uma pessoa muito cara a Crateús, né? Uma educadora de mão cheia, tradicionalíssima, mas competente ao extremo, né? Responsável pela educação da cidade de Crateús. Metade dos nossos jovens passou pela mão dela, né? Não sai da memória. As tardes de domingo do estádio Juvenal Melo lotado de São Vicente Petróleo. Dá muita saudade mesmo. Queria ver isso para todo mundo. Esse foi Fernando Mariano, filho de Crateús, que prestou homenagem à sua cidade. Crateús, 100 anos de vida. E a Rádio Vale do Rio Poti, escrevendo a sua história. De Brasília, Edmar Soares.